Adorar o Senhor é tudo o que nós somos e nós viemos aqui para isso hoje, amém? Gente, hoje é um dia mega especial para nós, a igreja, para as pessoas que nós amamos. Hoje a Comum Sumaré está comemorando 21 anos de existência. E a gente, assim, o script do culto ia ser um culto normal, mas não tem como a gente comemorar esse dia sem falar de 4 pessoas tão importantes para nós, como igreja, como ovelhas. Amém? Aí eu queria fazer o seguinte, queria fazer uma dinâmica. Assim, gente, pode sentar. Pode sentar, por favor. Bom, gente, seguinte. Eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês, rápida. Eu queria que vocês imaginassem as 4 paredes da nossa igreja como se fossem 4 blocos de concreto sem divisão, só dividido os cantos. Amém? E vocês imaginem essas 4 paredes pendendo para dentro. Assim, ó. As 4 paredes pendendo para dentro. Tá bom? E nessas 4 paredes, uma pessoa em cada parede, segurando essa parede para que essa parede não caia. Uma pessoa ali, outra ali e outra aqui. Vamos começar com a primeira pessoa. A primeira pessoa que segurou... Bom, o que eu vou falar, gente, é da Comum, um pouco antes da pandemia, a Comum na pandemia e a Comum pós-pandemia, amém? Um pouco antes da pandemia, a Comum, aconteceu isso, a Comum começou a cair essas paredes. Nessa parede de cá, a parede da porta, quem ficou foi o pastor Ronaldo, segurando sozinho essa porta, segurando essa parede. Ele falou muito sobre os muros de Jerusalém nessa época, falou muito sobre as portas de Jerusalém nessa época. E mal sabia ele que Deus estava moldando ele para que ele segurasse aquela parede. O nosso pastor hoje é um homem que sabe tudo sobre finanças, dá até curso sobre finanças, uma pessoa que não sabia lidar com dinheiro. E foi ele que ajudou o trabalho dele, né, claro, com Deus ali sempre sustentando, que ajudou a manter a igreja numa época tão difícil, pois todo mundo sabe, na pandemia não tinha quase gente na igreja, e ele conseguiu segurar a igreja com poucos dízimos, com poucas ofertas, mas foi graças ao poder de Deus sobre a vida dele que aconteceu isso. Ele segurou aquela parede e aquela parede não caiu. Nessa parede aqui é a parede da comunicação da igreja. Eu acho que quase ninguém sabe, mas a nossa pastora Claudineia, ela segurou aquela parede ali. Ela fez curso de YouTube, Instagram. Se você perguntar hoje para ela, o que é o thumbnail? Ela sabe tudo. Ela sabe o que é shorts, ela sabe tudo. Ela estudou para que alavancasse a nossa igreja nas redes sociais. Hoje a Comum tem mais de 13 mil visualizações em alguns vídeos. Tem 3 milhões de visualizações em alguns outros vídeos, porque a pastora Claudineia, ela focou em levantar a igreja para alcançar não só as pessoas dentro da Comum, mas sim fora da Comum. Essa parede, quem segurou foi a pastora Claudineia. Essa parede aqui, quem segurou foi a pastora Camila. É a parede dos ministérios. A pastora Camila não deixou cair as células, não deixou cair os ministérios infantis, ministério até da organização da igreja, ela sempre estava ali incentivando. O pastor Ronaldo estava aqui, ó, segurando dinheiro, e ela ali queria soltar dinheiro. Ele, não, Camila, fica quietinha aí, Camila. Não, mas a gente conseguiu fazer curso de casados para sempre nessa época, conseguimos fazer reunião de homens, reunião de mulheres, algo que para algumas igrejas foi impossível. Graças a ela, ao poder de Deus nela, nós conseguimos. Agora vamos para a parede mais pesada. Não parece, mas essa parede aqui, gente, ela é a maior parede da igreja. Por que ela é a maior parede da igreja?
Porque é aqui que fica o louvor, aqui que fica a adoração, aqui que fica a ministração. E essa parede, gente, ela foi muito atacada. Vocês não têm ideia de como essa parede foi atacada. E o pastor Bruno ficou aqui, ó, sozinho, por mais ou menos 2 anos e meio, né, pastor? Sozinho, segurando essa parede, gente. E foi um poder de Deus sobre a vida dele, foi algo sobrenatural. Quem vive aqui todo fim de semana, toda semana na Comu, sabe o quanto esses 4 pastores fizeram, suaram para essas paredes não cair. Mas é o poder de Deus que se moveu na vida deles, o poder de Deus que fez algo tão sobrenatural para a nossa igreja, que hoje nós estamos aqui, ó, comemorando 21 anos de Comu Sumaré. Amém? Bom, o que eu tinha para falar, a Ana falou. Gente, eu só queria agradecer aos 4 pastores. Vocês sabem como vocês são importantes, não só para mim e para a Ana, mas para todos daqui da Comu. Agradecer pela perseverança de vocês, porque sem vocês eu acho que a gente não conseguiria. Obrigado. Bom, fazia um tempo que eu não me manifestava aqui em cima, eu acho que é o momento certo. E Deus me trouxe uma palavra essa semana, lá em Ezequiel 22:30, fala assim, procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra. Estou centralizado aqui na imagem. E se pusesse em favor de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. E Deus me mostrou aqui, eu vinha pensando, né? Eu tive uma retrospectiva desses 22 anos. Eu lembro que no começo, poucos sabem, porque poucas vezes a mãe fala, né? Mas o meu pai, o pastor, quando a igreja iniciou, ele não era pastor. Nós temos lembranças, aliás, eu não tenho muitas lembranças de como o meu pai era antes de se tornar o homem que é hoje. E eu lembro quando eles foram convidados para entrar para a visão, né? O pastor deu um desafio para o pastor Ronaldo, meu pai, e ele aceitou aquele desafio. Em 6 meses, foi isso, né, mãe? 6 meses, se eu te der 6 meses para se tornar pastor, você faz 3 meses. E em 3 meses ele topou aquele desafio, mudou de vida, um homem que era do mundo mesmo, né? Eu tenho lembranças, poucas lembranças de como ele era no mundo, e ele decidiu fazer uma mudança mesmo. E durante esses 21 anos, ele entrou na brecha. E eu fui estudar um pouquinho o que significava essa questão da brecha. Lá na Bíblia, as cidades eram construídas, em volta das cidades tinham muros, né? E as brechas eram essas brechas que ficavam nos muros, né? Entre uma fenda e outra, às vezes ficava uma brecha. E às vezes o líder tinha que entrar naquela brecha para poder proteger aquela brecha. E eu vi esses pastores entrarem na brecha por essa igreja, para proteger muitas vezes. E sabem das histórias de cada um, de quantas pessoas estiveram doentes, tiveram problemas, e sempre entrando na brecha por cada uma dessas pessoas, protegendo, orando, intercedendo, colocando em jejum. E eu tenho visto essa semana aqui, principalmente, eles ficando muitas vezes até sozinhos, porque eles querem, porque amam, são apaixonados, né? Trabalhando até tarde pela igreja, pelas vidas, pelas pessoas. E durante o momento mais difícil que nós tivemos, eu vi que o Bruno e a Camila, eles estavam ali fechados, os pastores, fechados. Não vamos sair, e nós vamos reconstruir. E eu vejo que hoje nós temos esses muros reconstruídos dentro da comunidade, e eu tenho muito a agradecer. Eu quero muito, diante de todos, agradecer a vida dos pastores, do meu pai, da minha mãe, do Bruno e da Camila, por eles terem entrado na brecha de cada um, tá? E muitos de vocês têm entrado na intercessão de cada um deles. Amém?
Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse momento, quando ela estava falando, nós colocamos um pouquinho da história da Comur nesse tempo anterior à pandemia, com a pandemia e pós-pandemia, tá bom? E também, em nome de toda a igreja, nós gostaríamos de honrar a vida dos pastores, né? Do pastor Ronaldo, da pastora Claudineia, do pastor Bruno e da pastora Camila, né? Um pequeno agrado, um pequeno gesto de carinho e amor por vocês. Gente, eu acho que os nossos pastores, eles não têm ideia, eles não mensuram o tamanho do amor que nós como líderes, nós como ovelhas temos por eles. Eles são pessoas amigas, companheiras. Quando tiver que dar o puxão de orelha, eles dão porque tem que dar. Quando tiver que lamber a gente, eles lambem. E eles são assim, pessoas, não são muito especiais, e nós amamos muito vocês. Vocês são pessoas amadas, se sintam abraçados pela igreja. E é isso, tá bom? Graças a vocês, graças a Deus, Deus usando vocês, nossa igreja, estamos de pé. Amém? Glória a Deus! Uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Deus é bom, todo o tempo Ele é bom, amém? Amém. Eu não sabia desses negócios da parede. Ficou bonito isso, Ana. Não sabia, gostei muito. Gosto de ouvir o Marcos, muito, gosto muito de ouvir. Quem não diria do meu filhão, né? Maravilhoso. Gente, isso que eu falei sobre as paredes, eu não dormi uma noite inteira por causa dessas paredes, viu, gente? O Espírito Santo falou muito comigo, me falou exatamente o que eu falei para vocês, então eu tinha que falar. E eles são isso mesmo, eles são a força da nossa igreja, amém? Nesse tempo, essa liderança é o texto que eu lembro. Que Deus dispunha o coração de todos para serem um. Era Deus que dispunha o coração. Essa liderança que nos ajudou, né, de